Olá pessoal, sou o professor Júnior do Instituto Federal Catarinense e nós seguimos aqui com a nossa jornada de aprendizado da linguagem C. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estruturas de controle condicional. Já ouviu falar do comando if, do comando switch? Ainda não? Então vem com a gente que a aula de hoje vai falar justamente deles. E na aula de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre estruturas de comando e controle condicional. Vamos falar sobre o comando if, sobre o comando switch e a maneira como eu consigo construir esses comandos, né? Da maneira como eu consigo utilizar esses comandos no meu código, fazendo com que o próprio programa passe a tomar decisões que nos interessam a partir dessa perspectiva. Então, eu queria dizer para vocês que, inicialmente, nós vimos aqui o paradigma da programação linear. O que é a programação linear? A programação linear é aquele paradigma computacional em que todas as linhas de código são executadas sequencialmente, né? Que é tudo que a gente vinha fazendo até aqui. Todas as linhas do nosso programa elas eram executadas na sequência em que elas estavam sendo construídas. Isso faz com que a gente tenha, claro, um controle maior sobre o desenvolvimento, mas, por outro lado, faz também com que a gente tenha uma previsibilidade maior e não tome decisões ao longo do código. Então, é natural que a gente tenha, em várias maneiras, em várias circunstâncias, a necessidade de que alguns blocos de comando somente sejam executados de acordo com uma determinada condição. Né? Eu só vou executar um conjunto de comandos, um bloco de comandos, se uma determinada condição for satisfeita, né, ou não. E se ela não for satisfeita, um outro conjunto de comandos serão executados. Eventualmente mensagens de erro, uma mensagem mais contextualizada de acordo com a faixa etária de um usuário lido dentro de uma variável, ou um cálculo de acordo com uma situação que vai ser checada. Então tem uma série de situações em que a gente vai precisar tomar decisão, a gente vai precisar fazer com que o nosso código, o nosso programa, ele tome decisões, ele a partir de uma estrutura de teste, né, a partir de um teste lógico, ele acabe tomando decisão. Então esse esquema que a gente está vendo aqui em cima, ele justamente demonstra isso. Então A é maior que B? Se for, isso a gente chama de teste lógico, tá? Se A for maior do que B, se for verdadeiro o resultado dessa equação, desse teste lógico, eu vou executar um caminho. Se for falso, isto é, se não for verdadeiro, eu executo um outro caminho. E eu programo esses dois caminhos e faço com que eles se articulem e eu consiga então ter uma execução mais personalizada, de acordo com o teste que eu construí. Então, é basicamente para isso que serve as estruturas que a gente tem. Então, são caminhos diferentes, evidentemente, para situações diferentes. Se eu tenho uma necessidade específica para tratar quando uma informação for do tipo A, né, eu vou executar aquele caminho. Se eu precisar fazer alterações nisso para que quando for B, então eu vou seguir um outro caminho, tá? Então, por exemplo, o usuário, eu vou pedir a faixa etária de um usuário. Se ele for maior de idade, ele vai ter acesso a uma determinada função do meu sistema. Se ele não for, essas funções serão bloqueadas, ele vai acessar uma outra área do sistema. Então percebam aqui que eu vou analisar a idade, vou perguntar se essa idade é maior ou igual a 18, que é o que define a maioridade, e a partir da resposta verdadeira ou falsa a esse teste lógico, eu vou seguir um caminho ou outro caminho. Então são caminhos diferentes, evidentemente, para situações diferentes. E para isso tudo a gente tem comandos específicos na linguagem C que nos ajudam a construir essas estruturas todas, fazendo com que nós tenhamos então algoritmos, programas mais inteligentes que tomam decisões a partir de situações previamente previstas, programadas por nós. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre a condição. O que é a condição? Essa condição é essa expressão relacional, é esse teste lógico que vai ser analisado para tomada de decisão a partir de que direcionamento o código vai tomar. Então eu utilizo para isso o comando de maior, de menor, maior igual, menor igual, aqueles que a gente já conhece, né? Igual ou diferente, eu já mostrei para vocês na aula anterior. E aí a partir disso a gente cria a expressão e ela vai ter sempre como resultado verdadeiro ou falso. Né? Verdadeiro ou falso, sempre assim. Então a gente vai ter, nesse exemplo que eu trago aqui para vocês, ó, x é maior do que zero. Se de fato o x for um valor positivo, isto é, for maior do que zero, o resultado deste teste lógico será verdadeiro. Agora, se não for maior do que zero, se não for maior ou igual a zero, o resultado vai ser negativo. Então a condição vai ser considerada falsa. Então, verdadeiro ou falso é sempre o resultado que eu tenho de um teste lógico, de uma condição que vai ser testada. E se for verdadeira, eu vou seguir um determinado caminho, se for falso, sigo um outro caminho. Então, essa expressão condicional, ela justamente é uma expressão que vai resultar entre verdadeiro e falso. E aí a gente tem que observar que eu posso utilizar em uma expressão condicional
Os operadores matemáticos, deixa eu pegar meu laserzinho aqui para ficar mais fácil para a gente ver aqui. Eu vou ter os operadores matemáticos, mais, menos, a soma, subtração, multiplicação, divisão, a percentuação ali, o mod. Eu vou ter os operadores relacionais de maior, menor, maior igual, menor igual, igualdade, diferença, né? E eu posso ter também os operadores lógicos de e ou. Nós já vimos isso também, operador e operador ou. Né? E aí a mistura, né, desses operadores pode fazer com que eu crie condições, como essa que vocês veem desse lado aqui, como vocês veem aqui, que é justamente operações mais complexas, né, que a gente tem aqui. Eu tenho lá x dividido por 2 é maior do que y menos 3. Então, para resolver essa equação, o que a linguagem faz? Ela primeiro resolve x dividido por 2 e depois ela vai resolver o y menos 3, para só ao final comparar o resultado das duas expressões. E aí ter também, portanto, o resultado verdadeiro ou falso, né? Enfim, verdadeiro ou falso, para definir um caminho para lá ou para cá. Então, primeiro eu resolvo as duas expressões para depois fazer o teste lógico, a checagem, que vai me resultar em verdadeiro ou falso, né? Para fazer o direcionamento de um lado ou outro. Primeiro comando importantíssimo que nós temos que aprender, né? Primeiro comando que nós temos que aprender é o comando if. O comando if, pessoal, que vocês estão vendo aqui, é um comando é o comando C, né? Se isso, então faça aquilo. É o comando mais utilizado, sem sombra de dúvida, quando a gente quer fazer a tomada de decisão nos nossos códigos. A sintaxe dele é muito simples. If, condição entre parênteses, abre chaves, fecha chaves, sequência de comandos. Então eu vou colocar if, idade maior ou igual a 18, por exemplo. E aí a sequência de comandos, printf, você é maior de idade. É um exemplo, tá? Aí tem um detalhe importante aqui, ó. Para um único comando, as chaves são desnecessárias, tá? Para um único comando, as chaves seriam desnecessárias porque elas definem uma sequência de comandos, um bloco de comandos. Só que nós vamos combinar aqui que nós vamos sempre utilizar essas chaves. Porque elas geram uma confusão, porque se eu tenho mais de um comando aqui, eu precisaria utilizá-las. Então gravem que a gente sempre vai utilizar. Por isso que eu já deixo sempre aqui essa ilustração da sintaxe, que é if, condição entre parênteses, abre e fecha chaves, e dentro eu tenho a sequência de comandos. Lembrando que, para a sequência de comandos, nós vamos entender qualquer comando processável pela linguagem C, tá bom? Absolutamente qualquer comando que possa ser processado pela linguagem C, inclusive um outro if, tá, gente? Inclusive um outro if. Então, aqui dentro da sequência de comandos, eu vou colocar aquilo que eu quero que aconteça para as duas situações. Aí percebam o seguinte, ó. Se a condição for verdadeira, este código será executado. Em seguida, a gente vai ver como programar se ela for falsa. Tá? Então, se a condição for verdadeira, né, if a condição verdadeira, ele executa essa sequência de comandos. Se ela for falsa, neste momento, da forma como está organizado aqui, ele não vai fazer nada. Certo? Exemplo. Está aqui o nosso exemplo. Ó. Eu criei aqui um programa que pede para o usuário a digitação de um número inteiro, que vai armazenar então na variável número. Depois ele vai perguntar, vem cá, esse número é maior do que 10? Então, if número maior do que 10, abre chaves, fecha chaves e dentro delas eu coloquei printf, o número é maior do que 10. Certo? Então ele recebe, lê o número digitado pelo usuário e diz se ele é maior do que 10. Se ele não for maior do que 10, ele não fala nada, porque não está programado para isso. Então, no nosso exemplo aqui, o usuário digitou 5 e não aconteceu nada. Agora o usuário digitou 15 e ele disse o número é maior do que 10. Tá? Então digitou 5 e não aconteceu nada porque não há nada programado aqui. A programação é somente para o caso de ele for maior do que 10. Se for maior do que 10, ele vai dizer o número é maior do que 10, que é o que aconteceu nesse segundo exemplo. Ele digitou 15 e apareceu o número é maior do que 10. Mas digitou 5 e não aconteceu nada, porque justamente nós não estamos programando a condição de falso, é só a condição de verdadeiro. Então, se o número for de fato maior do que 10, esse teste lógico vai resultar como verdadeiro e ao fazer isso ele executa o comando que está aqui dentro dessas chaves. Fechado? Vamos avançando. E o comando else? O comando else é justamente a programação que eu vou construir para o caso de teste lógico resultar falso. Então o comando else ele é a extensão do comando if. Ele não existe sozinho, mas ele é tratado como um comando independente. Ele não existe sem a existência de um if prévio. Tá? Para existir um else, eu tenho que ter um if antes. Agora ele é programado independente, isto é, eu posso inclusive retirar. Como eu digo aqui embaixo, ó, ele é opcional. Esse comando else ele é opcional e somente vai ser executado se aquela condição que nós especificamos for falsa. Se ela for verdadeira, como nós já vimos, ele executa essa primeira
sequência aqui e pula fora. Agora, se essa condição for, falsa, ele vai executar o else que está aqui embaixo, essa sequência de comandos. Se ela for verdadeira, executa essa e pula fora. Se for falsa, corre para o else, executa e pula fora. Como eu disse aqui, ó, A é maior que B? Isso é um teste lógico. Se o resultado dessa pergunta for verdadeiro, ele executa a primeira condicional. Se for falso, ele executa o else e segue com a programação a partir dali. Exemplo. Então a gente tem aqui, ó, se número for igual a 10, aí atenção mais uma vez, tá, gente? Símbolo de igualdade é igual, igual. Um igual só, eu já falei isso para vocês, um igual só é atribuição. E se eu utilizar uma atribuição dentro de um teste lógico, ele sempre será verdadeiro. Então tome muito cuidado, que nós temos aqui justamente os dois símbolos de igualdade demonstrando a comparação. Igual, igual é comparação, tá? Então o usuário digitou para mim um número, eu quero saber se ele é maior do que 10 ou se ele é diferente de 10. Aí eu perguntei, if número é igual a 10, então se o número for igual a 10, se isso for positivo, ele executa esta linha aqui e pula fora. Se for negativo, ele pula para o else, ele ignora essa linha do if, pula para o else, executa a linha do else e encerra o comando e o programa, tá? Então aqui a gente tem o número digitado pelo usuário, ele vai ser checado, se ele for positivo, executa essa linha, o número é igual a 10, agora se ele for falso, isto é, o número 5, por exemplo, ele é falso, ele vai executar a linha de baixo e estamos resolvidos, tá? Agora vejam só, eu tenho também a possibilidade de construir aquilo que a gente chama de aninhamento de ifs, ter um if dentro do outro, uma condição dentro da outra. Como eu falei para vocês, essa sequência de comandos que a gente viu anteriormente significa que eu posso ter comandos ali dentro que qualquer comando processável pela linguagem, inclusive um outro if, que é o que a gente tem aqui. Ó. Então percebam só, e aí eu queria chamar a atenção de vocês, mais uma vez, para a indentação, aquele recuo que a gente tem que dar para que a gente possa compreender melhor as coisas. Então vamos lá. Eu tenho o primeiro if que tem a minha condição 1. Tá? Então if condição 1, ele vai abrir aqui as chaves e vai fechar ela lá embaixo. Ó. Esse aqui é a chave daquele if lá. Então esse if, e dentro dele eu tenho sequência de comandos e tenho um outro if, que é a condição 2. Então if condição 2, então executa isso. Aqui tem uma chave que fecha aqui. Senão eu tenho um else, que abre as chaves aqui e fecha aqui, sequência de comandos. Então, esse if todo aqui, ele está resolvido aqui dentro desse primeiro. Mas tudo está dentro dessa chave aqui que abre e daquela lá de baixo que fecha. Eu coloquei tudo aqui dentro. O else é a mesma coisa, abre chaves, fecha chaves e a sequência de comandos. Perceba que eu consigo colocar, portanto, um if dentro de outro. Eu tenho um if dentro de outro if. Esse if tem abre e fecha chaves, e tem um else que tem abre e fecha chaves. Este if de fora tem uma condição que abre e lá embaixo fecha a chave dele. Então eu sei que tudo que está aqui dentro faz parte deste camaradinho aqui porque está tudo dentro da chave dele, que abriu aqui e fechou aqui embaixo. Entendido? Coloquei esse símbolo de abre e fecha de colchetes aqui para vocês entenderem que esse else é desse if, este else aqui de baixo é deste if aqui de cima. Se eu não tivesse esse recurso, como que eu saberia? Pela indentação, pelo recuo que eu tenho. Percebam que esse else está na mesma linha desse if e o else aqui de baixo está na mesma linha do if lá de cima. Então isso é uma maneira de a gente organizar o nosso código. Para isso, usem o tab do teclado. Dá um tab, ele vai fazer esse recuo, vai fazer essa indentação para a gente consegue ver isso melhor. Vamos ver um outro exemplo? Então aqui eu tenho um outro exemplo para que a gente possa se organizar. Tá? Nesse exemplo aqui de if alinhado, eu tenho o mesmo algoritmo. Né? Eu estou pedindo que o usuário digite para mim um número e eu vou comparar se ele é igual a 10, se ele é maior do que 10 ou se ele é menor do que 10. Aí observem o seguinte, aqui eu tenho um if alinhado. Tá? Eu fiz a mesma pergunta. If número é igual a 10, abre chaves e fecha chaves. Esquece o else por enquanto, tá? Foca aqui em cima. If número é igual a 10, se o número for igual a 10, se esse teste lógico for verdadeiro, ele executa este comando, o número é igual a 10 e pula fora lá para o final do if. Agora, se ele for falso, ele vai lá para o else, não é verdade? O else é o comando que é executado quando o teste lógico é falso. Então, se for falso, isto é, o número que o usuário digitou é 5. 5 é igual a 10? Não é, diferente de 10. Se não é igual a 10, o resultado é falso. Se é falso, ele ignora esta linha e pula para o else. E o que ele encontra no else? Opa, ele encontrou mais um if. Tem problema nenhum, ele vai continuar analisando. E aí ele executa esse segundo if. Vem cá, se ele chegou aqui, eu já sei que não é igual a 10. Então ele perguntou, mas if número é maior do que 10? Outro teste lógico, outro if.
Esse teste lógico aqui começa nessas chaves e termina nessa. E ele vai perguntar, é maior do que 10? Lembra que a gente está com 5, tá? 5 é maior do que 10? Não é, é menor. Então isso é falso também. Se é falso, ignora esse comando aqui e pula para o else. E aí executa o else. O número é menor do que 10. E encerra. Então percebam que a gente tem que analisar esse comando uma linha por vez, devagar, com tranquilidade, sem nenhum problema, porque aí ao analisar uma linha por vez, a gente não se apavora, não se desespera e entende como funciona um comando if alinhado. E eu vou repetir, eu tenho o primeiro teste lógico que vai ser executado se for verdadeiro e depois eu vou para o else, que ele só vai executar se for falso. Combinado? Já sabem, né? Não entendeu? Volta o vídeo, assiste de novo, porque essas explicações são muito importantes para que vocês possam avançar no nosso conteúdo. Nós temos uma outra maneira de construir esses testes lógicos, que é o operador ternário, o operador de interrogação, tá? Que é uma maneira que programadores mais experientes constroem instruções de if mais simples, né? Que é basicamente isso aqui, ó, z recebe x maior do que y, x e y. Então, se a gente for traduzir essa expressão, eu tenho aqui um teste lógico completo, cujo resultado é atribuído então a uma variável, e eu vou mostrar para vocês. O que diz isso aqui? Se x for maior do que y, está aqui o teste lógico, se x for maior do que y, então a variável z recebe x. Se não, ela recebe y. Tudo isso está resumido nesse comando de uma única linha. Se x for maior do que y, então a variável z recebe x. Se não, a variável z recebe y. Basicamente isso é o operador ternário. Ele facilita a programação. Eu consigo construir, resumir diversas linhas de código numa única linha e facilita a nossa vida. Esse era o comando if. Agora nós temos um outro comando chamado switch, que ele é muito útil também e ele permite que a gente construa outras estruturas que são bem interessantes, tá, gente? E vejam só, como que eu organizo o comando switch? O comando switch é organizado a partir dessa sintaxe. Eu tenho switch, a variável de análise. Switch no inglês é escolha, né? Então eu vou escolher uma variável para analisá-la. Uma vez que eu escolhi essa variável, eu agora vou construir os casos de análise. Então, caso valor 1, 2 pontos, o comando tal e o break para encerrar. Caso valor 2, comando e o break para encerrar. Caso valor n, hipotético, os comandos que eu quero que ele execute, dou um break para encerrar. E o default, os comandos que serão executados. Aí eu vou explicar agora cada parte dessa, tá? O comando switch, ele vai verificar se uma variável, e aí só tem dois tipos que podem ser utilizados aqui, tá? Variável inteira ou char. Ele vai analisar uma variável do tipo inteiro ou char e vai analisar tudo isso, vai verificar e se ela enfim, se ela tem alguma característica que a gente vai analisar depois. Depois, cada case desse aqui, eu vou botar lá, case 1, isto é, se tiver 1 dentro daquela variável, o que ele faz? Case 2, se tiver 2, o que ele vai fazer? Case 3, ou case A, letra A, case B, porque pode ser uma variável do tipo char também. E eu vou construindo os meus comandos e ele vai executar esses comandos. Quando ele encontrar um valor, ele executa todos os comandos que eu coloquei até o comando break, porque ele vai encerrar. Se eu não colocar o comando break, ele vai executando tudo até encontrar. Inclusive, ele vai avançando sobre os outros casos. Vamos supor que aqui, case 1, ele achou o valor 1 digitado pelo usuário, ele executa esses comandos. Não tem o break, ele vai executar os próximos comandos do valor 2, do valor 3, até encontrar um break, certo? Então, o break não pode ser esquecido nesse momento, tá? E o default é interessante, que o default é uma espécie de else. Se ele não encontrar o valor que o usuário digitou, ele não encontrar nenhum caso definido para ele, ele vai executar o comando default. Então eu botei lá caso 1, caso 2, caso 3, mas o usuário digitou 5. 5 não tem, eu só previ o caso 1, caso 2 e caso 3. Como o 5 não existe, ele vai lá e executa o default. Sei lá, o valor digitado para você é inválido, por exemplo. Tá? Então é assim que basicamente funciona o comando switch. Vamos mostrar um exemplo dele implementado que vocês vão entender melhor. Aqui eu utilizei um comando switch para tentar identificar um símbolo de pontuação, escrever o nome desse símbolo de pontuação. Então eu pedi que o usuário digitasse, olha, vem cá, digita aí para mim um símbolo de pontuação qualquer. Tá? E aí eu pedi que esse valor fosse, essa pontuação fosse gravada numa variável que eu chamei de ch, do tipo caractere. Tá? Então é uma variável char. Aí eu botei lá switch ch, que foi a variável digitada pelo usuário, e comecei a programar. Case ponto, então printf é um ponto. E o break para interromper. Case vírgula, tá? Aí lembrem que é char, né, gente? Então é caractere, eu vou ter que colocar entre aspas simples, tá? Então, case vírgula. Se for uma vírgula que o usuário digitou, ele vai botar um printf, vai escrever vírgula na tela e vai encontrar o comando break, vai parar. Se for 2 pontos, escreve que é 2 pontos e dá um break. Se for ponto e vírgula, diz que é um ponto e vírgula, encontra o break e encerra. Vou mostrar para vocês que eu posso colocar tudo numa mesma linha, eu posso usar linhas diferentes, tá? Eu vou me organizar da maneira que eu achar melhor, certo?
E o default, vamos supor que o usuário digitou qualquer coisa, que não é ponto, não é vírgula, não é dois pontos e não é ponto e vírgula. Então ele vai cair no default e vai dizer, não é uma pontuação. Então o default é uma espécie de else. Tudo que o usuário digitar diferente do que eu previ aqui nos cases, ele joga aqui para baixo. Então aqui alguns pontos de atenção, tá? Não são necessárias as aspas, as chaves aqui pra gente, né? A menos que haja alguma declaração de variáveis. Então eu posso utilizar inclusive mais de um comando, como é o caso aqui. Eu utilizei o printf e o break. Não preciso utilizar chaves. Agora se eu for fazer declaração de variáveis, aí eu tenho que utilizar. Com o char eu vou sempre utilizar aspas simples, nesse caso do comando switch, tá? E eu posso organizar os comandos, como eu já falei para vocês, todos numa mesma linha, sem nenhum problema. E aí, esse comando switch vai tratando tudo aquilo que o usuário vai digitar para mim, e ele vai avançando, fazendo com que a gente tenha condição de identificar o que o usuário digitou e tomar uma decisão, executar um bloco de comandos de acordo com aquilo que foi digitado. Um comando que também tem a sua utilidade. Resumão do que a gente viu hoje, vamos para o nosso resumo aqui. Nesse resumo nós vimos o if e o switch. O if eu vi que eu construo if, um teste lógico, abre e fecha chaves, com os comandos que eu quero caso esse teste lógico seja verdadeiro. E um else, abre e fecha chaves, com os comandos que eu quero que execute caso o teste lógico seja falso. No caso do switch, eu defino uma variável que tem que ser inteiro ou char, prevejo todos os casos e o que ele vai fazer quando ele encontrar aquele valor dentro daquela variável lá de análise. E uso o comando break para encerrar a execução. O comando default, né, o case default, ali, o caso default, é tudo aquilo que ele vai executar quando o valor digitado naquela variável não está previsto pelo comando, não está previsto pela programação. Pessoal, e com isso então nós encerramos a nossa aula de controle condicional, vendo esses dois principais comandos, que é o comando if e o comando switch. Espero que vocês tenham gostado, porque eles são muito úteis para a gente quando a gente quer construir ferramentas, sistemas mais inteligentes, ferramentas que tomem decisão e que façam a coisa acontecer independentemente da nossa vontade, porque já está tudo programado. Eu já especifiquei as condições, já especifiquei os testes lógicos, já fiz esse arranjo, né? Já deixei tudo programado. Então esses são os dois principais comandos. A gente vai continuar agora com uma listinha de exercícios para vocês também, comentada, para fixar bem esse conteúdo. Então espero que vocês estejam gostando, espero que estejam aprendendo. Peço que comentem para mim aí, deixem suas dúvidas, deixem as suas colocações para que a gente possa melhorar e, enfim, trazer conteúdo para vocês relevante aqui. Um grande abraço e estou ansioso pela nossa próxima aula, quando a gente vai continuar nosso aprendizado de linguagem C. Um abraço, gente, até mais.